Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Este homem rico e arrogante pensou que estava humilhando um zelador negro sem consequências, mas se arrependeu amargamente. O Hotel A Coroa Esterlina, localizado no coração de Manhattan, abria suas portas apenas para a elite mais rica. Por trás de suas grandes portas giratórias de vidro chanfrado era outro mundo, um santuário de luxo e controle. As colunas de mármore branco pareciam tocar o teto, como se sustentassem o próprio céu. Lustres de cristal austríaco suspensos a 20 metros do chão lançavam uma luz suave, quase religiosa. O piso, polido à mão todas as manhãs, refletia o reflexo de cada passo, como se para lembrar a todos de sua importância, ou insignificância. Tudo ali exalava excelência. O aroma discreto de flores frescas, renovado diariamente, misturava-se às notas amadeiradas de cera e incenso. Os funcionários, vestidos com uniformes discretos e elegantes, moviam-se com precisão coreografada, nada perturbava a calma. O silêncio reinava não por obrigação, mas por respeito. Um silêncio carregado de riqueza, onde cada palavra proferida tinha peso. Entre esta maquinaria bem oleada, havia Raymond Carter. Aos 63 anos, não tinha mais nada a provar a ninguém. Porteiro noturno por 23 anos, era a memória viva do hotel. Conhecia cada canto do prédio, cada protocolo, cada hábito de seus hóspedes regulares. Vira fortunas ascenderem e decaírem, casamentos secretos, crises diplomáticas abafadas por trás de uma suíte à prova de som. Ele usava o uniforme como um general usa suas medalhas, com uma sobriedade orgulhosa. Um paletó preto perfeitamente ajustado, luvas brancas sem vincos, sapatos pretos brilhantes como um espelho. Mas além da elegância, o que impressionava era a postura. Ereta, digna, quase imperial. Os jovens funcionários o respeitavam profundamente. Ele os treinava, aconselhava e às vezes os protegia. Alguns clientes fiéis o reconheciam com um aceno de cabeça ou um sorriso cúmplice. Muitos outros nem o notavam. Passavam por ele sem dizer uma palavra, tratando-o como uma peça de mobiliário útil, um prestador de serviços. Nada mais. Mas Raymond nunca reclamava. Falava pouco. Ouvia muito. Aprenderá a ler as pessoas sem que elas dissessem uma palavra. A arrogância podia ser percebida em seus passos, na maneira como estendia um cartão, num suspiro impaciente. A gentileza podia ser percebida num olhar ou num silêncio educado. Ele nunca reagiu à insolência. Não na época. Mas sempre anotava. Mentalmente. Acumulava gestos, olhares, humilhações. Não por vingança, mas para entender o mundo. Para permanecer lúcido. Naquela noite, por volta das 22h45, uma limusine preta parou em frente à escadaria do hotel. Uma Mercedes Maybach, desde que prometesse superioridade. O motorista de luvas brancas abriu a porta traseira a Preston Whitaker e saiu. Aos 38 anos, ele era o epítome da arrogância herdada. Um terno de cachemira italiano sob medida, um relógio suíço de ouro branco e um anel de família no dedo, simbolizando um nome mais antigo que sua própria inteligência. Filho de um magnata do petróleo do Texas, ele cresceu em um mundo onde ninguém jamais dizia não aos seus caprichos. Um mundo onde a riqueza apagava a decência e o poder era medido pelo número de pessoas que você conseguia abater sem consequências. Ele entrou no salão como um imperador visitando uma província distante. Não viu nem as obras de arte penduradas nas paredes nem a atenção aos detalhes. Viu apenas o vazio ao seu redor. Franziu a testa. Onde fica a recepção? E por que esse saguão está tão vazio? Não fiz reserva para esperar como um mendigo. A voz de Preston Whitaker estalava como um chicote no salão de mármore, quebrando o silêncio abafado como uma nota falsa em um concerto. Ele olhava para o nada, para ninguém. Seu olhar deslizava pelo lugar como se fosse um cenário secundário. Avançou com a segurança arrogante de quem nunca duvidou da própria importância. Segurava um telefone em uma mão, uma pasta de couro na outra, e uma certeza no olhar. O mundo pertencia a ele. Atrás do balcão, um jovem recepcionista ergueu a cabeça, hesitante, mas já intimidado. Abriu a boca para falar, mas Raymond Carter o interrompeu com um leve aceno de mão. Aproximou-se com passos medidos, calmos, quase solenes. Vestido com seu uniforme impecável, o paletó preto abotoado com perfeição, as luvas brancas levemente enfiadas na mão esquerda. Raymond era a própria imagem do profissionalismo. Seus olhos castanho escuros, pacíficos mas penetrantes, pousavam em Preston com uma gentileza controlada, quase paternal. Boa noite, senhor. Bem-vindo ao Sterling Crown. Posso ajudá-lo com sua reserva?
Sua voz era calma, calorosa, mas desconhecida. Tinha aquele tom raro que exige respeito sem nunca exigi-lo. Mas Preston não era do tipo que dava ouvidos a esse tipo de voz. Ele virou lentamente a cabeça em direção a Raymond, examinando-o como se observasse uma anomalia, um detalhe perturbador em uma pintura cara. Seu olhar percorreu o uniforme, a postura ereta, o cabelo grisalho impecavelmente penteado, e então se fixou na pele de Raymond. Ele sorriu, um sorriso frio, afiado. O sorriso de um homem acostumado a dominar sem nunca ser colocado em seu devido lugar. Você? O que você é, o porteiro? O porteiro? Ou apenas uma relíquia? A palavra saiu com uma crueldade silenciosa, como uma lâmina afiada caindo da mesa de um cirurgião. Ao seu redor, vários funcionários ficaram paralisados. A recepcionista desviou o olhar. Uma camareira parou no meio da equipe. Até os hóspedes mais distraídos pareciam pressentir que algo injusto acabará de acontecer. Raymond, no entanto, não se moveu. Ele não franziu a testa. Não desviou o olhar. Ficou ali, enraizado no chão como um carvalho centenário. Apenas o leve piscar de seus olhos denunciava o que ouvirá. Então, com uma voz calma e serena, sem um pingo de agressividade, ele respondeu: "Sou o concierge-chefe, senhor. Estou às suas ordens." Nenhuma palavra a mais. Nenhum tom excessivamente áspero. Apenas uma afirmação. Uma verdade. Mas Preston, em vez de se acalmar, caiu numa gargalhada alta e zombeteira, uma risada alta demais, segura demais de si. Uma risada feita para machucar. Chefe de concierge. Você quer dizer, concierge de luxo? Certo. Ele balançou a cabeça como se fosse uma piada grotesca. Escute, eu não converso com funcionários como você para resolver meus problemas. Ligue para o gerente. Agora. O seu tipo ressoou. Alto. Sujo. Brutal. Um silêncio se instalou no saguão. Mais pesado que chumbo. Não era vazio aquele silêncio. Era repleto de olhares desconfiados, indignação reprimida, raiva reprimida. Um cliente atrás de um jornal o abaixou lentamente. Uma jovem recepcionista na entrada do elevador abriu a boca, mas não disse nada. Raymond, no entanto, não piscou. Ele encarou Preston por um momento. Não com ódio. Nem mesmo com desprezo. Com conhecimento. Porque ele já tinha vivenciado esse tipo de cena. Muitas vezes. E sabia, melhor do que ninguém, que há silêncios que valem mais que 1000 respostas. Então ele assentiu lentamente. Sem uma palavra. Sem uma pontada de tensão. Ele se virou com dignidade, os passos ainda medidos, o pescoço ereto. Ele foi buscar o gerente. Não porque se sentisse diminuído, mas porque no seu trabalho, em sua filosofia de vida, aprendemos uma coisa essencial. Há um tempo para ficar em silêncio. E um tempo para revelar quem realmente somos. E esse momento chegaria em breve. Na manhã seguinte, Preston Wallace caminhou até o saguão do Sterling Crown Hotel, com uma aparência conquistadora. Ele usava um terno sob medida, impecavelmente cortado, e seus passos ecoavam confiantes no mármore gelado. Na noite anterior, passara a noite jantando com sócios, satisfeito com seus discursos, suas piadas e, acima de tudo, com o desprezo que julgara habilmente esconder por aquele velho negro, aquele modesto concierge a quem ele descaradamente rejeitara por, em sua opinião, ousar responder-lhe com calma e dignidade. Naquela manhã, Preston naturalmente se dirigiu para a sala privada reservada para hóspedes VIP para o café da manhã. Um espaço silencioso e luxuoso onde apenas a elite podia desfrutar de seu café em um silêncio dourado. Mas na entrada, uma recepcionista se levantou prontamente e cortesmente bloqueou sua passagem. "Bom dia, Sr. Wallace. Sinto muito, mas esta sala está excepcionalmente fechada esta manhã." "Fechado? Para mim? Tá brincando?" respondeu ele com uma risada irritada. "Sou seu cliente Diamond. Venho aqui há anos. Sabe quem eu sou?" A anfitriã permaneceu de pé sorrindo, mas firme. Entendo, senhor. Mas a sala está reservada para uma reunião confidencial." "Uma reunião sobre o quê?" "Sou um cliente importante. Ligue para o seu gerente." "E já estou em contato com a gerência. Este é um pedido formal do nosso principal acionista, o Sr. Carter." Preston ergueu uma sobrancelha, intrigado. Repetiu mecanicamente. "Carter? Qual Carter?" "Sr. Raymond Carter, senhor." Ele franziu a testa. "Espera. Você está falando do zelador? O preto velho que limpa o saguão e carrega as malas?" "Sim, senhor. O Sr. Raymond Carter é um dos fundadores do Crown Legacy Group. Ele agora é dono da maioria do Sterling Crown Hotel." O sangue de Preston gelou. Ele achou que tinha ouvido errado. Mas a anfitriã permaneceu estoica, educada, quase compassiva. O choque foi imediato.
O mundo de Preston estremeceu. Este mesmo homem que ele desprezava, tratava como um subalterno, este velho com um sorriso tranquilo, era na realidade o coproprietário de um dos hotéis mais prestigiados de Manhattan. Ele deu um passo para trás, boquiaberto. As palavras lhe faltavam. Reviveu a cena do dia anterior, as palavras cortantes, o tom autoritário, o riso zombeteiro, como se estivesse em um pesadelo em câmera lenta. Raymond Carter nasceu no Bronx, em um bairro operário. Seu pai era mecânico e sua mãe, auxiliar de enfermagem. Desde a infância, Raymond aprendeu duas coisas. A dignidade não depende do uniforme que você veste, e os homens mais poderosos costumam ser os mais discretos. Aluno brilhante, ganhou uma bolsa para estudar literatura na Universidade de Colômbia. Depois, serviu no exército, destacado para o Oriente Médio, onde conheceu outros 2 soldados afro-americanos. Juntos compartilhavam sonhos, leituras, e uma ambição secreta: construir um império tranquilo, longe dos holofotes, mas construído com base na excelência. Ao retornar, Raymond trabalhou por um tempo em Wall Street, mas o mundo financeiro o desagradava. Muito ego, pouca alma. Decidiu então investir na indústria hoteleira, um mundo mais discreto e humano. Com seus companheiros de luta, fundou a Grupo Crown Legacy, um fundo independente dedicado à aquisição de hotéis de luxo, que eles reformaram e administraram com rigor. Mas Raymond, fiel à sua filosofia de humildade ativa, recusou os luxuosos escritórios e fotos da Forbes. Ele queria ficar na realidade, ver os clientes, os funcionários, os bastidores. Ele escolheu um hotel, o Sterling Crown, e trabalhou lá disfarçado de uniforme. Não para se esconder, mas para observador. Ouça, sinta o mundo real. As pessoas se mostram como são diante de um porteiro, ele costumava dizer. É aí que você vê quem trata bem quem não tem nada a lhe oferecer. Preston ficou ali, atordoado, incapaz de encontrar uma saída. Ele percebeu que o poder não tinha rosto previsível, e que sua arrogância acabará de se estilhaçar na realidade. Ele queria falar, exigir uma reunião, se justificar, mas ele não era mais o predador. Ele havia se tornado invisível. Raymond Carter, por outro lado, estava lá em cima, presidindo uma reunião discreta com investidores suíços. Ele não mencionou o incidente do dia anterior. Não sentia necessidade de vingança. Silêncio, às vezes, é suficiente para corrigir aqueles que se acham no topo. À tarde, enquanto o sol se punha atrás das janelas salientes do saguão, Preston foi chamado pela equipe para um lounge privativo no último andar do hotel. Era um ambiente simples, porém elegante, banhado por uma luz dourada, com paredes de madeira escura, um tapete grosso e uma mesa baixa com um conjunto de chá ainda fumegante. O aroma de jasmim pairava no ar. Raymond já estava lá, sentado em uma poltrona de couro com uma xícara de chá na mão. Estava sozinho, aparentemente relaxado, mas seu olhar era como um raio-x. O gerente do hotel, visivelmente nervoso, estava a poucos metros de distância, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Preston entrou com o maxilar cerrado e as costas eretas, como se estivesse se preparando para um interrogatório. Ainda usava seu terno sob medida, mas sua postura havia mudado. Menos arrogante, mais inseguro. Senhor Whittaker, disse Raymond calmamente, eu convoquei não para vingança. A vingança é estéril. Eu convoquei para lhe oferecer uma oportunidade. Preston ergueu as sobrancelhas, meio surpreso, meio desconfiado. Cruzou os braços, na defensiva. Uma oportunidade para que exatamente? Ele perguntou friamente. Raymond colocou sua xícara na mesa, sem tirar os olhos de Preston. Uma oportunidade de se tornar um homem melhor, de entender o que você se recusou a ver a vida toda. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Preston parecia dividido entre a indignação e a curiosidade. Mas Raymond continuou. Amanhã ao meio-dia, você almoçará comigo. Não no restaurante gourmet. Não em uma sala privativa. Na cozinha. Com aqueles que você nunca vê. Os faxineiros. Os lava-louças. Os carregadores de bagagem. Os seguranças. Os zeladores. Todos aqueles que você ignora ou despreza. O tom era calmo. Nem autoritário nem meloso. Simples. Afiado. Raymond curvou-se levemente em sua direção. Se recusar, garanto que nunca mais colocará os pés em nenhum dos meus estabelecimentos. E acredite, há mais deles do que você imagina. Em Nova York. Em Paris. Em Singapura. Preston abriu a boca, pronto para retrucar, mas encontrou o olhar de Raymond. Aquele olhar não era ameaçador nem raivoso, mas repleto de uma força silenciosa, quase dolorosa. O olhar de um homem que sofrerá, lutará e se recusará a se tornar amargo. Algo congelou dentro de Preston. Ele fechou a boca. Seu rosto endureceu não em desafio, mas em constrangimento.
como uma criança pega em flagrante. Ele assentiu lentamente. Muito bem, disse ele em voz baixa. Eu aceito. Raymond deu um sorriso leve, quase imperceptível. Então te vejo amanhã em ponto, ao meio-dia. E venha de coração aberto, não apenas de estômago vazio. Preston virou-se e saiu da sala ofegante, sem saber que aquele almoço estava prestes a abalar mais do que apenas sua visão de mundo. Ele estava prestes a ter seu primeiro encontro real consigo mesmo. No dia seguinte, ao meio-dia em ponto, um silêncio pesado desceu sobre as cozinhas do prestigiado Hotel Ponto Marlove, aninhado no coração de Houston. Os potes pararam de tilintar. A conversa diminuiu. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Preston Whitaker III, terno azul escuro de corte impecável, relógios de ouro branco reluzentes no pulso, acabará de aparecer. O homem que todos conheciam por seus modos altivos, por seu olhar que atravessava a pessoa sem nunca vê-la, avançava desta vez lentamente, como se estivesse adentrando uma terra desconhecida. Os funcionários da cozinha, vestidos com uniformes de trabalho, reuniam-se ao redor da longa mesa de aço inoxidável onde faziam suas refeições diárias. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Alguns se afastaram por reflexo, outros trocaram olhares preocupados. O que aquele magnata da hotelaria, herdeiro do Império Whitaker, estava fazendo ali em meio às panelas e aventais manchados? Mas Raymond Carter, o respeitado concierge, o sábio silencioso do hotel, levantou-se calmamente e em tom neutro declarou: Aqui, Sr. Whitaker, ninguém vai atendê-lo. Aqui nós compartilhamos. Nós ouvimos. Preston fez uma pausa, depois assentiu levemente. Tirou o paletó, colocou-o cuidadosamente no encosto de uma cadeira e sentou-se entre os outros sem dizer uma palavra. À sua frente, um simples prato de plástico continha arroz, feijão e um pouco de frango. Nada de excepcional. Nada que justificasse seu gosto habitual por luxo. Ele comia em silêncio. E, acima de tudo, ouvia. À sua direita, uma mulher de meia-idade, com feições cansadas, mas olhar firme, falou. Seu nome era Mireille Joseph, originalmente de Porto Príncipe. Em francês misturado com inglês, ela disse que estava trabalhando aqui há 15 anos, sem nunca ter tirado uma única semana inteira de férias. Todas as manhãs, ela acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus para o hotel e limpava os quartos meticulosamente. Seu filho agora estava na faculdade, graças a ela. Ela falava com um orgulho gentil, uma força silenciosa. Mais longe, Luiz Velasquez, um discreto lavador de pratos, disse que reservava parte de seu magro salário todos os meses para enviar dinheiro para a filha, que permaneceu na Guatemala. Ele esperava que um dia ela pudesse vir estudar nos Estados Unidos. Ele trabalhava aqui há 3 anos, sem documentos oficiais, com medo constante de ser deportado. E assim vozes desfilaram, histórias de suor, sacrifício, humildade. Vidas invisíveis que Preston jamais ouvirá. Ele que crescerá cercado de criados, acostumado a garçons que desapareciam assim que terminava sua bebida, descobriu ali uma humanidade profunda, uma riqueza insuspeitada. Ele mal falou, apenas algumas palavras educadas. Mas seu olhar falou pela primeira vez. Examinou-o, absorveu, sentiu. Ao final da refeição, enquanto os funcionários retornavam aos seus postos, Preston ficou sozinho por um momento, com os olhos fixos na mesa ainda quente. Então, sem dizer uma palavra, vestiu o paletó novamente, cumprimentou Raymond com um aceno sincero e saiu da sala. 3 meses depois, em uma manhã úmida de verão, Raymond recebeu de Houston um envelope simples, lacrado à mão, sem cabeçalho oficial. Dentro, uma carta escrita à mão em papel levemente perfumado com vetiver, escrita em caligrafia caprichada. Sr. Carter, devo-lhe mais do que um pedido de desculpas. O que você me fez ver naquele dia foi a minha própria pequenez. Cresci num mundo onde o valor de um homem era julgado pelo seu relógio ou pelo seu carro. Onde as pessoas aplaudiam discursos de sucesso sem nunca ouvir aqueles que silenciosamente o tornavam possível. Você me mostrou que existe uma riqueza muito mais poderosa, a dignidade silenciosa. Não vou te pedir perdão. Seria fácil demais. Eu te agradecerei. Pela lição. Pelo respeito que você me demonstrou, apesar do meu desprezo. Naquele dia você me olhou não como um herdeiro rebelde, mas como um homem perdido. E graças a você comecei a me reencontrar. Preston Whitaker III. Raymond leu a carta até a última linha, sem pressa. Então, dobrou-a delicadamente e guardou-a numa caixa de madeira, guardada numa gaveta do seu quarto. Uma caixa modesta, mas preciosa, contendo outras cartas, outras palavras de homens e mulheres transformados por um encontro, uma palavra, um silêncio. Então ele vestiu seu uniforme, ajustou seu distintivo porteiro,
olhou-se por um momento no espelho. E como todas as manhãs, ele retornou ao salão. Não para impressionar, mas para inspirar.